em um mês, aí, faltando um mês para o primeiro turno das eleições, né? E o eleitor precisa ficar atento às mudanças nas regras. Quem vai contar para a gente todas essas mudanças, ou pelo menos parte delas, porque a gente continua discutindo esse assunto ao vivo aqui no nosso BG, é o repórter Eric Mota. E daqui a pouco a gente volta aí ao vivo para conversar com o Luciano Catarinhuc, advogado que está por dentro de todas as informações aí sobre o pleito eleitoral. Vamos acompanhar e já já a gente volta a falar ao vivo. Desde 2 dias antes das eleições, até 24 horas depois, está proibido o porte de armas a menos de 100 metros das sessões eleitorais. O eleitor também precisa ficar atento com esse aparelhinho aqui, ó, o celular. Isso porque está proibido entrar com o aparelho no local de votação. Nas eleições deste ano, vamos votar para presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. Cronômetro rodando. Aquele barulhinho que todo mundo já conhece, finalizamos a nossa simulação aqui no TRE e ó, deu menos de 1 minuto. E a população, o que acha dessa nova regra? A gente veio até a Rua 15 descobrir. No local de votação você não pode entrar mais com celular. O que você acha dessa regra? Importante. Por quê? Porque a gente já tem que ir para a urna sabendo quem vai votar. Então, para que levar o celular? Tem nada a ver com, sabe, eu acho que a pessoa quando sai de casa já sai com o número certinho, tudo, né? Não tem por que levar celular para dentro. A principal autoridade fiscalizadora é a mesa receptora. Então, os mesários têm esse papel principal de arguir, de questionar o eleitor se ele está portando algum aparelho celular, uma máquina fotográfica ou alguma filmadora. E quem for pego descumprindo a ordem, o que acontece? Então, se a pessoa comparece para votar e ela se recusa a cumprir a ordem do mesário de entregar o celular, ela é proibida de votar. Ele é conduzido até a autoridade eleitoral que vai adotar as medidas cabíveis. Agora é lei também, não é necessário levar o celular para tirar foto e também é um crime, né? Agora 1h04, gente. Bom, depois dessa reportagem, o dia das eleições está chegando, sabemos, né, disso, a campanha eleitoral está a todo vapor, inclusive lá na TV, nesse momento tem a campanha eleitoral, a propaganda, e a gente segue aqui para falar sobre isso, mas agora sobre uma ferramenta que é muito importante para que os eleitores possam enviar denúncias de suspeitas de irregularidades diretamente para o Ministério Público Eleitoral. E aí, para falar com a gente sobre este canal de atendimento, mais esse recurso, né, para termos uma eleição limpa e digna para toda a nossa população, aqui no estúdio eu recebo o advogado, o doutor Luciano Catarinhuc, que é membro da Comissão de Direito Eleitoral do Estado. É isso, Catarinhuc? Isso, da OAB Estadual. Isso. Boa tarde para você. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente para debater um assunto tão importante, tão relevante. Ele vai falar sobre essa ferramenta, que é um aplicativo chamado Pardal. Exato. Que aplicativo é esse? Como que funciona, meu Deus? Bom, o Pardal ele já vem sendo usado em outras eleições. É extremamente prático. Nós estamos no mundo virtual, digital, e o Pardal ele impede de que o sujeito perca aquele momento de fazer o registro da denúncia. Ele é prático, funcional, você consegue bater a foto, você consegue fazer os prints, principalmente da tela, que se você achar uma propaganda irregular digital, você pode encaminhar. Você coloca a cidade, já vai para o Estado, você já vai diretamente para o Ministério Público Eleitoral. Tá, mas vamos simplificar o negócio aqui. Me dá um exemplo. Por exemplo, você... o que domingo, dia 2 de outubro. Obviamente que isso acontece antes, né, Catarina? Vamos colocar durante a campanha. Você tem agora, por exemplo, reuniões eleitorais em que é proibido a questão de alimentação. Você não pode aquela linguicinha com pão, aquela salada com... Não pode mais? Não, isso não pode mais. E o sujeito faz um chopp, faz o pessoal reúne e você está lá e eleitor consciente sabe que isso é crime eleitoral, isso é proibido. Mas o que você vai fazer? Você consegue fazer o registro daquilo e encaminhar imediatamente para a Justiça Eleitoral. E principalmente, conforme for o horário que você perceber que a coisa está acontecendo, eu estava inclusive fazendo teste aqui, quando você vê alguma irregularidade pontual, outras irregularidades vai direto para o Ministério Público Eleitoral. Tem uma das que você vê, isso que eu acabei de dizer, por exemplo, o cara joga panfleto no bairro, ele pede o nome do estado, a cidade,
o bairro e você consegue colocar todas as informações imediatas, full time, para que a Justiça Eleitoral possa intervir. Porque é muito dinâmico. A distribuição de santinhos, ela não está proibida. Não, mas se você... O que é proibido é aquela porcarialhada que a gente vê, especialmente próximos aos colégios eleitorais, aos locais de votação, que jogam lá santinhos, panfletos e tudo mais. Você está falando disso? Exatamente isso. E, por exemplo, o que está acontecendo agora, hoje inclusive eu fui até convidado, alguns jantares de arrecadação de fundos para candidatos. Então esses jantares precisam ser devidamente organizados, devidamente registrados na Justiça Eleitoral, para que o candidato, que ele pode fazer isso, porque é uma forma de arrecadar de pessoas físicas, que foi proibida a questão de arrecadação por pessoas jurídicas, mas vamos colocar que na realidade fica de fachada. Esse jantar na realidade é mais para trazer eleitores, servir um alimento gratuitamente e assim usar aquilo de plataforma. O sujeito que está lá e percebe, ele consegue fazer o registro e informar a Justiça Eleitoral imediatamente e o próprio Ministério Público Eleitoral para que seja apurado através disso. E o Pardal é uma ferramenta dinâmica que todo mundo, Valdinei, tem o celular na mão. Hoje todo mundo tem uma câmera fotográfica, hoje todo mundo tem uma câmera de filmagem na palma da sua mão, que é o celular. E o Pardal, ele faz com que facilite vários tipos, a gente fala de JPG, JPEG e todos os níveis que você tem de vídeo para que ele possa ser alimentado esse aplicativo. Catarina, eu estava dando uma olhada aqui enquanto o pessoal, eu não sei se a gente consegue posicionar aí, a gente tinha umas regras ali, o que pode, o que não pode, o que está liberado. Está no portal, ali. Esse material a gente tem vai conseguir posicionar? Beleza, então. Agora, 1h09, porque a gente ainda vive uma tradição, isso ainda é cultural, de receber o candidato lá no bairro, alguém do bairro, alguém que é bem conhecido ali, acaba mobilizando os moradores e tal. Não, vamos lá para a reunião, vamos conversar com o fulano. Ele é candidato e às vezes nem deixa isso muito explícito, né? Sim. Mas oferece uma coisinha para comer, a gente já fala só aqui, ó, isso que eu queria ver contigo. Excelente. Antes do dia 16 de agosto não pode, por exemplo, alto-falante, é isso? Não podia. Antes de 16 de agosto, os candidatos não podiam pedir voto. Por que não podia voto? Porque não eram candidatos, eram pré-candidatos. E tinha algumas vedações. Então vamos às regras. O que pode e o que não pode? Daqui, o que nós temos aqui, dos alto-falantes, carro de som. A gente tem visto o carro de som circular por Cascavel com um anúncio de candidato. Isso pode? Tem isso uns locais que é proibido ele passar e os horários que ele passa. Por exemplo, esse trecho da plataforma do Pardal é interessante. Porque você entra lá em orientações e ele te dá de forma resumida o que estão nas resoluções, o que está na Lei 9.504, o que está no Código Eleitoral, de forma pontual do que é interessante e relevante. Porque muitas coisas, do que está na lei é mais de questão técnica jurídica e técnica também da própria legislação eleitoral dos candidatos. Não interessa tanto para o eleitor. O Pardal, o que ele faz? Ele traz um aplicativo falando a linguagem do povo. Falando para que você possa entender, por exemplo, lá, adesivo de automóveis. Se clicar lá, não sei se vocês conseguem, você vai ver que ele fala que o adesivo de automóvel ele pode ter no máximo 0,5 metros quadrados. E ele só pode, e não pode ser sobreposto. Ele explica isso. Então, senão ele vira um painel. Aquele adesivão que pegava toda Isso é a única... Não, a traseira pode. A traseira. É a única... como é que eu posso dizer... É a única... Ferramenta? Não ferramenta, mas é a única liberação. Não, liberação em relação a adesivo é vidro traseiro do veículo que é todo. Aquele vazado, que é o vazado, que é o perfurate, que eles falam. Único. Você não pode colocar acima de 0,5 metro quadrado um adesivo e colocar 50 centímetros, desculpa, um do lado do outro e preencher. Não pode haver envelopar o veículo com a foto do candidato, tudo. Não pode. E ali vai continuando falando, por exemplo, vias públicas, fala sobre o outdoor, explica o que é outdoor. Esse dia teve uma confusão aqui, eu não sei se você chegou a acompanhar, que foi colocado um outdoor de um candidato num pátio de uma igreja evangélica. Olha aí. Mas assim, interpretaram que aquilo não era outdoor, era apenas uma questão de... Aquilo é outdoor, a multa é pesada e foi obrigado pela legislação a retirar. Aí, ou retira ou paga a multa. Exatamente, não, e paga a multa e tem retira. Que pagar a multa. Exatamente. Olha aí, então... Então outdoor não cabe, é proibido. E essa proibição do outdoor, ela vale por quê? Porque para fazer a equalização dos candidatos. Porque senão um candidato que tem mais dinheiro, mais recurso, mais influência,
ele consegue pagar outdoor, que é caro, e ele consegue encher a cidade com outdoor. Né? Então, e ele continua falando, por exemplo, vias públicas, o que é permitido, o que é proibido. Proibição, por exemplo, você não pode colocar em postes, em árvore, em viaduto, em passarelas, publicidade de candidato. Olha. É terminantemente proibido. E tem dado resultado já o Pardal? Sim. As pessoas, os eleitores, eles já perceberam o que é certo, o que é errado? Vamos e falar da dentro última disso eleição. estão debatendo e ajudando nessa fiscalização? Da última eleição, 105 mil denúncias. Tá, mas a gente está falando Estado. Brasil. Só para você entender, que vai 5.700 denúncias só no Paraná. Dessas, 900, quase 900, foi em Curitiba. Por quê? Porque as pessoas ainda estão pegando, importantíssimo que a RIC está fazendo através do seu programa, informando do Pardal. Que você entre agora nas stories lá dos apps lá, e baixe o Pardal e fique com ele à disposição se você não vê paga, né? É de graça. É gratuitamente, é gratuito. E faça a denúncia. Sabe onde é que vale muito isso aí? E o Pardal fez um baita de um efeito, que a gente está falando no dia da eleição, na questão da boca de urna. Por quê? Porque boca de urna é muito assim, ó, é rápido. Isso. Acontece ali. Tudo muito velado, né? É velado. Então você está percebendo que um sujeito está chegando perto do outro com a mão no bolso, fotografa, filma, bate foto e já informa imediatamente através do Pardal. Viu? E o manuseio dele é muito fácil. Muito fácil. Ele é bem acessível. É denúncia e consultar a denúncia para saber o que aconteceu com as denúncias que foram feitas. Boa, é importante, porque às vezes o cidadão incomodado, né, dentro da lei diz, não, isso aqui está irregular. Faz a denúncia, ele tem como monitorar. Exato. Só que ele precisa se identificar, e uma coisa que ele precisa, porque daqui a pouco eu não gosto do Valdinei, e eu faço uma denúncia para o Valdinei só para prejudicar. Não precisa identificação, o CPF, resguarda o sigilo. Importante dizer aqui, não é que o candidato vai saber quem é que está perseguindo, não é isso. Mas a Justiça Eleitoral precisa do controle para dar credibilidade que o sujeito que está falando, que fazendo aquela denúncia, que juntou o post, que juntou o filme, que juntou a foto, né, ou printou a tela lá onde ele viu de forma irregular, ele existe. O CPF dele está identificado para não haver aquela questão de você utilizar pessoas para poder prejudicar outros. E os candidatos estão atentos a isso também, porque eles sabem que isso prejudica muito a imagem deles, né? A proposta de trabalho. Isso aí também serve, uma das tentativas do TSE e do TRE com o aplicativo Pardal, é evitar a propagação imediata de fake news. Por isso que ele permite você fazer o print e encaminhar para que isso seja tomado imediatamente, porque qual que é o segredo? Tirar do ar aquilo que não é verdade, ou aquilo que está denigrindo a imagem de um outro candidato. E como é que você faz isso? Porque antigamente era tudo físico. Você tinha que fazer uma ata notarial. Pensa, o partido identificava isso. Ele precisava representar de forma física isso. O que é de forma física? Ele precisava fazer uma petição para fazer a denúncia, precisava juntar, se fosse o partido político, com a sua equipe técnica jurídica. Você tinha que fazer uma ata notarial, levar essa ata notarial, fazer a questão da validação daquela prova digital e encaminhar para a justiça. Quanto tempo isso demorava? Já passou 2, 3, 4 dias. O cara já está quase no segundo mandato. Exatamente. E o prejuízo no eleitoral, na parte eleitoral, em tempos de WhatsApp, em tempos de tecnologia, ela é muito grande, porque é o famoso travesseiro de penas, né? Você joga as penas e depois você recolhe. Na questão hoje, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, grupo de WhatsApp, se você não conseguir intervir imediatamente, o estrago já está feito. Isso. E ele tende a ser irreparável em algumas candidaturas. Inclusive, inviabilizar, com denúncias mentirosas, falsas, candidaturas viáveis. E sem contar, né, naquilo que as pessoas se deixam levar por fake news, que a gente está sendo bombardeado diariamente por essas mesmas redes sociais aí com notícias falsas. Enfim, que bom que a gente tem essa ferramenta, que ela realmente está funcionando, é de fácil acesso, na loja de aplicativos do seu celular você baixa, não paga nada, não paga nada, gratuito e prático. E não pesa também no celular, porque tem outra questão, às vezes coloca o sistema lá, não vai dar conta, também não pesa. Não, é leve, e sabe qual é o interessante, vocês inclusive colocaram no começo com a reportagem, é uma comunicação direta do cidadão, do eleitor, aquele que porventura está indignado com a conduta irregular do seu candidato, com o Ministério Público Eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral fez agora nesse período eleitoral, nós temos até dezembro, uma força-tarefa para receber, e não somente receber
essas denúncias, mas efetivar a fiscalização e o cumprimento. Por quê? Senão desanima o próprio eleitor. Eu denuncio e não dá nada. Lembrando também que agora no período eleitoral, a Justiça Eleitoral funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, os prazos são em dias e em horas. Ou seja, a partir do momento que você faz a sua denúncia, já é remetido para o Ministério Público Eleitoral e ele determina o cumprimento de forma imediata. Ele vai checar, lógico, essa informação, Claro. ele vai acionar os partidos políticos e os candidatos e imediatamente dar andamento a esse procedimento para que seja propaganda irregular, seja tirada, irregular, reincidente, haja aplicação de multas, propaganda de fake news ou divulgação irregular nas redes sociais que seja tirada, bloqueada, derrubado esses sites. Então isso tem que ser feito de forma urgente e o maior fiscal da eleição hoje é o próprio eleitor e a ferramenta Pardal, ela te coloca acessível e contato direto com o Ministério Público. Para uma campanha limpa, né, Catarinhoque? Fico Exato. muito feliz mais uma vez que você tenha participado com a gente aqui para debater um assunto importante, trazer essa ferramenta aí para os nossos eleitores, o pessoal votar com consciência, que é isso que a gente espera. Exato. Eu agradeço em nome da OAB, da Comissão de Direito Eleitoral Estadual e Local. Nós estamos sempre à disposição para informar os seus telespectadores e os seus internautas. Boa semana. Um grande Obrigado. abraço, eu que Valeu. agradeço. Até mais. Obrigado. Tá aí, Luciano Catarinhoque trazendo todas as informações sobre o Pardal, seu voto aqui na RIC, eleições 2022. Agora 1h18. Ô, meu amigo Will, como que está lá o nosso YouTube? O pessoal está acompanhando? Deixa eu aproveitar, gente, dizer o seguinte, você que está vendo aqui a nossa programação no YouTube a partir de amanhã e dando, né, o valor que merece a campanha Setembro Amarelo, que tem o objetivo de debater questões do emocional da nossa população, das doenças psicológicas. Nós vamos iniciar uma série de entrevistas aqui durante este período em que na TV nós temos a programação então da propaganda eleitoral. Enquanto na TV nós temos a propaganda eleitoral, aqui nós estamos debatendo assuntos variados, né? Mas a partir de amanhã a gente vai tentar trazer sempre um especialista da área da psicologia ou psiquiatria para falar sobre doenças emocionais, doenças psicológicas, transtornos, o que impacta diretamente na vida da nossa comunidade em termos, né, da psicologia. Nós vamos trazer aqui no nosso Balanço Geral, nesse intervalo, cerca de 15 minutos mais ou menos, nós vamos ter um especialista para debater esse assunto. E aí você pode participar também, mandando a sua dúvida, o seu questionamento, tudo lá pelo nosso WhatsApp ou ainda nas nossas plataformas, né? Pode mandar recado diretamente aqui no nosso YouTube, a sua pergunta, que a gente vai tratar isso com o especialista. Deixa eu aproveitar, tem outras mensagens aqui. O José está dizendo, ótimo programa, um abraço para você, José Augusto. O Guilherme também está aqui com a gente, é de Toledo, está acompanhando o nosso BG em Toledo, né, Guilherme? Guilherme Scheffer, obrigado aí pela companhia. Lembrando que o nosso canal no YouTube está à sua disposição sempre que o nosso programa começar. Se você tiver clicado lá no sininho, você vai ser notificado. Sempre que o nosso programa começar, você vai ser notificado e pode acompanhar tudo aqui com a gente no Balanço Geral. Hoje, por exemplo, falamos sobre o Pardal, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral aí para coibir excessos, abusos por parte de candidatos, né, partidos e também de alguns eleitores. Ô, gente, agora 1h20, a gente vai fazer então um intervalo, uma pausa. A partir de 1h25 a gente volta ao vivo, então, com as principais informações desta segunda-feira, daí para toda a nossa região, através do canal 7.1. Mas deixa eu aproveitar aqui, Will, e mostrar como é que está. Vamos tentar fazer um giro pela nossa região, mostrar as cidades principais aqui, ó, da nossa região, começar pela nossa Cascavel. Lembrando que durante o fim de semana nós tivemos uma mudança radical no tempo, pelo menos até o meio-dia. Nós tínhamos ali o sol aparecendo em Cascavel, dia bonito de sol, aí depois do almoço tudo começou a mudar. O que houve, Valdinei? Meteorologistas já haviam dito para a gente na semana passada que uma área de instabilidade iria atingir a nossa região e foi exatamente isso que aconteceu. Depois do meio-dia, nuvens começaram a avançar aqui na nossa região e aí tivemos essa mudança no tempo. Qual a temperatura agora, Will, em Cascavel?
Estávamos com 16, continua. Tá bom, antes nós estávamos com 13, subiu um pouquinho, 16 graus, o sol ainda pode aparecer agora no período da tarde, mas de forma bem tímida. Vamos trazer outra imagem agora. Agora, 1h22, fazendo aquele giro pelas principais cidades da nossa região, nós temos Toledo aqui, o Lago Municipal. Toledo tem até uma restinha de sol, tá vendo aqui, ó, no lado esquerdo do vídeo, ó, no asfalto ali na avenida? 17 graus marcando os termômetros em Toledo, agora no período da tarde ainda tem previsão de chuva, agora a sorte que essa chuva veio calma, né, tranquila. Não tivemos vento, não tivemos nenhum problema aí relacionado a temporais, se bem que a Defesa Civil tinha emitido um alerta, isso ontem no começo da tarde, e aí foi o único alerta mesmo que chegou no começo da tarde da possibilidade de temporais aqui na nossa região, que felizmente não aconteceu, tivemos uma chuva bem tranquila. E esse giro, a gente vai aqui depois de Cascavel, de Toledo, vamos para Guaíra também, mostrar como é que está a situação do tempo lá por Guaíra nesse início de tarde de segunda-feira, início de semana, minha gente. Olha, dia do irmão também, se você já fez a sua homenagem ao seu irmão, parabéns, cumprimente-o, se ainda não aproveite, hein? Daqui a pouco eu volto para ler mensagens. Coloca no ar então Guaíra. Guaíra não está chovendo agora, por lá os termômetros estão marcando 18 graus, tempo encoberto. Aos nossos amigos trabalhadores de Guaíra, valeu aí pela preferência, pela companhia. Lembrando que diariamente, hein, de segunda a sexta, nós temos o nosso balanço geral a partir de 11h50. Vamos fechar com Foz? Já que a gente mostrou todas as cidades aqui, né? Cascavel, Toledo, Guaíra, vamos para outra fronteira. E eu agradeço também a companhia dos nossos amigos do Sudoeste. Pelo YouTube nós temos a participação de muitos trabalhadores, muitas famílias do Sudeste que estão de olho nas informações aqui do nosso balanço geral. Finalizando então esse giro, mostrando para você mais uma vez a ponte, tá chovendo, hein? Diferente ali de Guaíra, a gente está com chuva agora, 18 graus marcando os termômetros em Guaíra. Informações da fronteira também você acompanha pelo nosso RIC+, a plataforma pela internet então de notícias aqui do Grupo RIC. Beleza, já fizemos um passeio, já fizemos um giro, voltamos então daqui a pouquinho com as informações ao vivo aqui do nosso Balanço Geral para a área de cobertura da RIC em canal 7.1. Você do YouTube que esteve conosco até agora, muitíssimo obrigado, continue porque a gente volta já já com o nosso BG. Agora 1h24. Até mais. Estamos de volta, agora 1h25. Estamos agora para toda a nossa região ao vivo aqui com o nosso Balanço Geral. Obrigado aí pela companhia de todos os nossos amigos. Você que estava acompanhando a propaganda eleitoral, no YouTube nós estávamos aqui conversando sobre o Pardal, que é um aplicativo da Justiça Eleitoral para coibir abusos e irregularidades por parte de partidos, candidatos e também de eleitores aí ao longo do pleito eleitoral. E aí, olha aqui o Pardal, que você pode baixar no seu celular, um aplicativo que não pesa no seu, aí no seu celular, e você também não paga nada, né? É de graça, então você pode ter esse aplicativo para poder te auxiliar em todas as demandas eleitorais. Ô Edivaldo, a gente tem recado aqui na tela, é isso? Agora 1h26, o Edivaldo diz o seguinte, Valdinei, está chegando bastante mensagem, vamos tentar colocar na tela aqui para otimizar o tempo. A Maria, do Jardim Bandeirantes, mandou o seguinte, nenhum imóvel poderia ser entregue sem saneamento, não pode ficar na responsabilidade só do morador. Você tem total razão, Maria, foi isso que nós questionamos a Secretaria de Meio Ambiente mais cedo, aqui em Cascavel. Poxa vida, como se libera, né, um novo loteamento sem ali o saneamento básico passar para atender a demanda da comunidade? É o tipo de coisa que não dá para entender realmente. Josimar, ele é do bairro Tropical aqui em Cascavel, diz o seguinte, boa tarde, Valdinei, acredito que isso é falha das construtoras,
pois caixa séptica e a fossa deveriam ser projetadas para aguentar pelo menos 6 meses. Obrigado, tá, Josimar, por colaborar aí com o nosso trabalho também. Outra mensagem chegando sobre o saneamento básico. O pessoal do Barcelona, principalmente, revoltado aí com a situação das fossas sépticas, porque a cada mês eles precisam esgotar. Aí vai uma grana, e isso sem contar quando a fossa não transborda, né? Muitas vezes isso acontece, de transbordar e esgoto correr a céu aberto. Isso tudo tirando o sono, a tranquilidade de moradores, principalmente do Barcelona. Obrigado você então que mandou a sua mensagem. A gente vai para o intervalo ou ainda não? 1h27. Só mais uma situação então antes do intervalo, porque pesquisadores do